Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para a quarta parte do vídeo, né? Uma herança de Deus, né? Filiação. Então a gente falou da outra vez sobre a carne e o espírito, né? Um milita contra o outro. Falei no vídeo anterior, né? Que a carne é oposta ao espírito, né? Enfim, os dois não se dão muito bem, os dois não se unem, né? Como se fosse um inimigo, né? Como se fosse dois lados, né? Então um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Por isso a palavra de Deus diz que o espírito tem ciúme, né? Porque quando você passa a obedecer à carne, o espírito não gosta, né? Então por isso que diz que fica com ciúme. Por isso que ele tem ciúme de nós, né? Então a gente vê que quais são a obra da carne, né? Todo mundo sabe, né? O que é a obra do espírito: jejum, oração, leitura da palavra, né? Sabemos que hoje 90% dos cristãos não lê, né? Não se interessa por ler, nem gosta de orar, de ler a Bíblia, né? Muitos cristãos, a maioria, 90%, não lê, só lê quando vai na igreja, quando o pregador manda abrir o versículo, o texto que ele vai pregar. Então geralmente os cristãos do século XXI, eles e eu acho que isso desde a década passada também sempre foi problema, porque a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Então isso já vem de muitos anos atrás, até mesmo antes de Jesus. Então o povo cristão sempre teve problema em ler a Bíblia, né? Da tonteira, da cansaço, né? Hoje diz que é a vista, que não enxerga mais. Outros botam, então, fala que é o óculos que está com problema. Então os cristãos hoje eles inventam muita desculpa, né, para ler a Bíblia. Então até mesmo os pregadores só pregam quando vai pregar. Ele só lê a Bíblia quando vai pregar, né? Então não tem aquele costume diário, né? Já vi muitos pregadores na hora de pregar tá procurando um versículo ali para pregar, porque ele não tem nenhum em mão ali, porque, né, não tem costume de estar lendo a Bíblia. Então na hora de pregar ele tem dificuldade em encontrar um texto, né? Quando você está lendo a Bíblia há muito tempo, você já sabe aonde você vai pregar se você tiver uma oportunidade, né? Porque você leu ali e gostou dali. Então essa é a diferença. Agora quando você não lê, quando a gente te chama, você não está preparado. Porque você não tem costume de ler a Bíblia. Então os cristãos de hoje, eles têm problema de ler a Bíblia. Eles inventam muita desculpa, fala que é a vista, fala que é o óculos. Bota, até mesmo o óculos é uma desculpa. Enfim, aí tem várias coisas, né? Os novos falam que não tem tempo, né? Que está trabalhando e que não tem tempo. Enfim, existe várias desculpas para não ler a Bíblia, para não orar, para não jejuar. Se for jejuar e orar, se o pregador falar, o pastor perguntar quantos orou hoje, jejuou hoje, leu a Bíblia, ninguém levanta a mão. 1, 2, 3 ali, uns gatos pingados que vai levantar a mão. Mas a maioria não orou, não leu a Bíblia, não jejuou. Então os cristãos é assim, né? Então a gente vê aqui que há uma dificuldade espiritual, né, no mundo cristão. Tem gente que pensa que ser espiritual é só vestir a roupa, ir para a igreja e tá tudo bom, tá tudo bem, né? Mas não é verdade, né? A pessoa tem que exercitar a fé dele. O mundo espiritual exige que a pessoa leia a Bíblia, ore e jejum, né? Esses três aí, vigilância é o principal, né? É o principal. O desejo da carne todo mundo sabe qual é: prostituição, lascívia, enfim, tem várias coisas, né? Adultério, tudo é pecado, né? Então, bebida, droga, tudo é pecado. Vamos ver aqui. Quanto mais nos empenhamos para vencer as tentações por nosso próprio esforço, mais experimentamos a derrota. Mais adiante, o apóstolo Paulo
o apóstolo Paulo afirma: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Versículo 24. Isso significa que você pode crucificar a carne. O segredo, portanto, é exercitar o espírito. Foi o que eu falei no vídeo anterior, né? Exercitar o espírito é um exercício diário, contínuo, né? Ali todos os dias, não é só uma vez, né? Cante um hino, invoque o Senhor, leia a palavra, busque comunhão com os irmãos. Tente não lutar com suas próprias forças, né? E se você se voltar ao Espírito, pelo Espírito mortificará os efeitos do corpo. Certamente você viverá. Romanos 8:13, né? Aí, como eu falei, jejum. Aqui está o grande problema, né? Jejum, oração que eu acabei de ler, cantar hinos, invocar o nome do Senhor, fazer oração, ler a Bíblia, né? Buscar a Deus, comunhão com os irmãos. Então, como eu falei, é uma grande dificuldade, né, dos cristãos. Se você perguntar para a maioria na igreja, se você estiver pregando na igreja, perguntar e mandar abrir no livro de Ruth, de Esther, de novo livro de Filemon, Tito, muitas pessoas vão ter dificuldade em encontrar esses livros, né? Que é um livro que quase não são lidos na igreja. Então, quando você mandar a igreja abrir ali, ninguém vai ter dificuldade de encontrar o texto sagrado. Por quê? Porque não tem costume, né? Não conhece os livros do Antigo e do Novo Testamento. Tem pessoas que vai procurar lá no Apocalipse. Então, aí mostra que a pessoa não tem habilidade, né, com as ferramentas de Deus, com as ferramentas do Senhor Jesus. Então, o cristão ele tem que ter habilidade para manejar. É que nem um pedreiro, um carpinteiro, um profissional, um motorista. Ele tem que ter, como é que se diz, habilidade no seu serviço, mexer. Ou geralmente, quando uma empresa vai contratar um funcionário, um profissional, geralmente ele faz um teste. Manda a pessoa fazer um determinado serviço ali na sua função, seja o que for, se for pedreiro, se for eletricista, se for coisa, faz um serviço. Então o cara já sabe, só dele pegar na ferramenta, a pessoa já sabe que ele não entende do assunto. Se mandar um pedreiro fazer uma obra, aí o encarregado, o mestre de obra, manda outra ferramenta na mão dele e manda ele fazer o serviço e fica só olhando. Só dele pegar na ferramenta, o mestre de obra, o encarregado já sabe que ele não tem habilidade naquela função. Aí já manda ele embora, já despacha na hora, porque sabe que não tem habilidade. Assim mesmo é o cristão. Quando o cristão tem habilidade, tem conhecimento, quando ele já mandou ele pregar, ele pegou aqui, ele já sabe aonde vai pregar, já sabe onde ele vai falar de Jesus. Então ele já tem uma experiência, um conhecimento, é o profissional na área, né? Então ele já tem habilidade. Então é assim o cristão. Agora, quando o cristão não tem habilidade, aí você manda ele não sabe nem para onde vai. Ele fica mexendo a Bíblia para um lado e para o outro, não resolve nada porque não tem habilidade. Vamos fazer andar segundo as regras do Espírito. Vamos ver. Tem dois tipos de andar. Presta atenção. Tem dois tipos de andar no Espírito, né? Vamos ver aqui em Gálatas 5:25. Temos pela segunda vez o termo andar no Espírito. O primeiro andar, versículo 16, em grego é peripátio. Refere-se ao andar cotidiano, andar na esfera do espírito, nas questões e nas decisões pessoais. Aqui é o primeiro andar, né? O primeiro andar aqui em grego é peripátio, né? Que se refere a andar cotidiano, né? Que eu falei ainda agora. É contínuo, todos os dias, né? Andar na esfera, nas questões e nas decisões pessoais. Decisão, que é a palavra firme, se ensina ou não, que passar disso é maligno, sobre questões, né?
Então tudo isso é andar com o Senhor. O segundo andar, versículo 25, é o estochel, andar segundo as regras, como exercício em coordenação com outros, com uma direção específica. Portanto, devemos andar na esfera do Espírito. E segundo, agora é o segundo, né? Em ordem às regras do Espírito. Qual é as regras do Espírito? É obedecer o que? A palavra. Jesus disse em João, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Em João 15 em diante, ele vai falar sobre isso. Ele fala várias vezes sobre obedecer a palavra dele. Então ele disse, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Então é a palavra estochel. É também a raiz da palavra usada em Gálatas 4, quando fala dos rundimentos do mundo, né? Em outras palavras, o mundo também tem a sua cadência, seu jeito de andar, e pressiona a todos a andar segundo os rudimentos. Mas nós, filhos de Deus, devemos andar no Espírito, fazendo a vontade de Deus, e não a nossa, ou a ditada pelo mundo, com as suas paixões e concupiscência, né? Então aqui fala sobre dois andar, que já é outro, andar no mundo, aí é outro andar, aí não é de Deus, né? Andar conforme os rendimentos do mundo. Hoje os cristãos hoje andam conforme o mundo anda, né? Marca, roupa de marca, enfim, coisa, decote, um monte de coisa aí. Então é o que o mundo oferece. O mundo oferece uma coisa, lança na moda e as pessoas abraçam aquilo dali, né? Abraça aquilo dali. E quem não anda conforme eles andam como é que se diz? É antiquado, passado, não sei o que. Então, porque o mundo vai avançando e conforme ele vai avançando, as pessoas vão indo seguindo ele, seguindo os rudimentos do mundo. Mas aqui fala que em Gálatas 4 fala que nós cristãos não devemos andar como anda as pessoas do mundo, o rudimento do mundo. Não devemos ir atrás deles. Eles que têm que vir atrás de nós, e não nós atrás deles, né? Que a gente que tem a palavra de vida eterna, a palavra de salvação, né? Que Jesus confiou em nós para pregar o Evangelho. Então nós temos a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, em nossas mãos para pregar o Evangelho para eles. Então nós que tem que oferecer para eles, e não eles oferecer para nós, né? Porque de lá a gente já veio, né? Eu não nasci cristão, eu sei muito bem o que é do mundo e o que é de Deus, né? Agora tem pessoas que nasceram no mundo evangélico, talvez tenha essa inocência, não provou dos dois lados, né? Eu já provei do outro lado, então eu sei que eu estou falando, né? Tenho experiência com isso. Então a gente vê aqui que existem os rudimentos do mundo, as paixões, concupiscência, né? E que hoje as igrejas evangélicas, os cristãos andam conforme o mundo anda, que nem a banda toca. Tem um ditado que diz que as pessoas coisam conforme a banda toca. Então a banda tocou, todo mundo tá lá batendo palma e dando glória a Deus. Então é isso daí. Então o mundo lança uma moda, todo mundo abraça isso, os cristãos, todo mundo. Por quê? Porque é rudimento do mundo, né? E é aqui que Paulo está falando sobre esses perigos aí. Ó, o mundo vive de aparência. Ó, o mundo vive de aparência. É isso daí. O cara veste uma roupa de marca, uma coisa e tal. Aí se acha o cara, entendeu? O mundo lança uma moda, passa na TV, na televisão, todo mundo. Essa roupa é de marca, essa coisa aqui é de grife, custa tanto, entendeu? Aí todo mundo. Então é o que o mundo oferece, vaidade, compaixão, o mundo oferece vaidade, né? E também, como é que se diz? Compaixão não, como é que se fala? Consciência, né? Da carne. Então, para fazer com que as pessoas pequem e até blasfemem do nome de Deus, blasfemem da palavra de Deus. Então a gente vê isso daí. E você andar na rua e tem que fechar os olhos, porque as pessoas estão andando quase nu na rua, né? E aí tem cristão também que abraça. Às vezes você está vendo uma pessoa no altar, tem que fechar os olhos, porque a
pessoa está quase nua no altar. Então isso é pecado, tá lá nas obras da carne, né? Fala. Da lascívia, do coisa, enfim. Pecado, mano. Tá fazendo as outras pessoas pecar, né? Pecado não é só aquele que comete, é também aquele que influencia, né? Aquele que influencia a pessoa a pecar. Pessoas que usam roupa mostrando as partes íntimas para as pessoas verem, para chamar a atenção, é pecado. A pessoa está pecando. Se você ler lá em Gálatas, você já vai ver que é pecado. Que você está incentivando a pessoa, né, a fazer aquilo dali também. Vamos ver. Na vaidade, nada é real. Precisamos viver e andar no Espírito, na verdade, na realidade. O Espírito mesclado ao nosso Espírito nos supre com tudo que necessitamos. O Espírito mesclado ao nosso Espírito nos supre com tudo que necessitamos, né? Então, o Espírito de Deus, ele já... Quando você tem o Espírito de Deus, você não precisa de mais nada, você já tem o Espírito de Deus na sua vida, né? O que é o mais importante. Então, você não precisa de nada, você não precisa dessas coisas. Para você ser cristão, para você ser evangélico, para você ser um servo, uma serva de Deus, você não precisa de nada, né? Porque você já tem tudo, que nem o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, né? Ele já estava instruído a passar necessidade, pelo evangelho. Por quê? Porque ele já estava preparado, né? Ele já tinha uma preparação e nada daquilo afetava ele, né? Nada daquilo afetava ele, né? Afetava a sua fé, a sua religião. Então, o que acontece? Andar na carne em nós mesmos é algo muito útil, por acharmos que estamos fazendo algo bom, dando boas opiniões, falando palavras bonitas, apresentando razões e preocupações convincentes. Acabamos fazendo muitas coisas em nós mesmos, sem a dependência e a orientação do Espírito. Não é à toa que o apóstolo afirma, conforme lemos acima: se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Romanos 8,13, que diz que o salário da morte é o pecado, né? O salário do pecado é a morte, né? É o contrário, né? O salário do pecado é a morte. Portanto, devemos necessitar o Espírito e invocar o nome do Senhor, orando, lendo a palavra, tendo comunhão com os irmãos e nos arrependendo e confessando nossos pecados, purificando constantemente nossos corações. O Senhor Jesus Cristo é o estochel, né? Então a gente lembra lá o que é estochel, né? Então estochel é andar segundo as regras, como um exercício em coordenação com outros, uma direção específica. Portanto, devemos andar na esfera do Espírito Santo, segundo as ordens e regras do Espírito. Então, se a gente andar conforme as regras do Espírito Santo, da palavra de Deus, que nem fala em Mateus, Jesus dá muitas orientações ali, os bem-aventurados, enfim, de Mateus 5 e diante, tem várias orientações. Então, se a gente seguir as regras, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Se você anda no Espírito, nada te condena, ninguém pode te condenar, porque você está no Espírito, né? Então não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Está lá em Romanos 8. Então a palavra de Deus é bem clara, né? Então esse é o quarto parte do vídeo, né? Filiação. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.